Eu sou a Mariane Fazi. Eu sou a Marcela Parreiras. E esse é o Sai do Pudim, o podcast para te tirar da zona de conforto e te ajudar a construir o seu consultório dos sonhos. Nutri, seja bem-vindo, bem-vinda a esse episódio, onde a gente vai falar sobre dinheiro, bufunfa, grana, money. Principalmente de nutricionista, né? E aí, Marcela, quanto o nutricionista pode ganhar? Eu fiz outro dia, tava preparando uma palestra que eu ia dar no nosso Mastermind. E eu fiz uma pesquisa. E aí, nessa pesquisa, eu tava analisando qual que é a média salarial do nutricionista no Brasil. O intervalo cadastrado nesta fonte, que era o Glassdoor, era de 2.111 até 7.175. A média, 3.820. Tá? Claro que em São Paulo é onde o nutricionista é mais bem remunerado. E a média salarial em São Paulo é de R$ 7.317. Caraca, R$7.000. O cadastrado, assim, o topo de cadastro, os dois são em São Paulo. Um no SESI de São Paulo, 7.083. E no Einstein, 7.066. Aí a gente estava dando uma pesquisada também, a gente viu de concurso público. O da Marinha, que era 10.099. Inclusive, eles abriram 196 vagas para a área da saúde. E todos, dentista, psicólogo, nutri, todos com o mesmo salário, 10.096. Então, assim, quando a gente vai pensar no CLT, é mais ou menos essa média. Sim. Agora, quando a gente fala de empreendedorismo, o céu é o limite. Exatamente, porque assim, primeiro de tudo, né? A nutrição, o mercado de nutrição é um mercado que está super em alta. Tem muita gente entrando? Tem. Mas também tem muita oportunidade. Sim. Porque, afinal de contas, onde tem pessoas, deveria ter nutricionista. Porque pessoas comem. E se tem comida, tem que ter nutrição. Né? Tem que ter o nutricionista responsável pela comida. Então, só partindo daí, a gente tem um mercado muito grande para trabalhar. Tanto que é muito comum quem trabalha com consultoria de alimentação, consultoria para restaurante, ter 2, 3, às vezes 4 restaurantes que tomam conta ao mesmo tempo. Né? Então, assim, é muito comum ver nutricionistas com muitos empregos. Eu era uma pessoa, teve uma época específica da minha vida, assim que eu saí do hospital e fiquei trabalhando no consultório, eu não fiquei só no consultório. Enquanto eu, na minha cabeça, queria fazer meu consultório dar certo, enquanto eu estava esperando o meu consultório dar certo, eu trabalhava em escola, em hortifruti, consultoria para restaurante. Eu trabalhava em um monte de outras áreas. Aí, quando eu percebi quando eu pedi demissão de tudo isso, saí, né, de tudo isso, rompi meus contratos com tudo isso, e fiquei só no consultório, foi onde meu consultório deu certo. Porque eu acho que eu pulverizava a minha atenção. Imagina que maluca. Eu tava de noite falando sobre emagrecimento, de dia falando sobre escola e de final de semana falando sobre consultoria de vigilância sanitária para restaurante que fechou por conta de problema sanitário. Eu tinha que estudar, 3 coisas completamente diferentes. 1.001 Marianes. Exato. Então, e na escola não era educação nutricional, eu cuidava da UAM mesmo. Eu cuidava, da parte da cozinha e também da educação nutricional. Eu plantava a hortinha com as crianças. Então, eu tinha trabalhos muito diferentes, né? Por um bom tempo. E eu também era RT de um hortifruti, então tinha toda essa questão também da parte sanitária mesmo, né? Dos caminhões de transporte, refrigerado e etc. Então, assim, é muito normal o nutricionista ter muitas profissões, ter muitos trabalhos, muitos empregos, né? E o que acontece? Então, pra mim, o que eu vejo? Eu vejo que o mercado da nutrição é um mercado que tá em muita alta. Hoje em dia, a gente vê adolescentes falando, quero ser nutricionista. Na nossa época, não era normal isso. As pessoas não sabiam direito nem o que era a profissão. Exatamente. Assim, na nossa época, né, não era normal isso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eles falam assim, não, quero ser nutricionista e tal. Então, assim, eles enxergam que é uma profissão muito legal. É um mercado que tá em alta. É um mercado que ele tá crescendo cada vez mais. Há 8 anos, quando a gente abriu a Mori Nutrir, a gente tinha ali cerca de 120 mil nutricionistas formados. Em 8 anos de empresa, já se formaram 84 mil nutricionistas. Hoje a gente tem 204 mil nutricionistas ativos no conselho. Então, assim, é uma profissão que está crescendo muito. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais
interessadas em ser acompanhada por nutricionista. Agora falando da nutrição clínica, né? Do nutricionista de consultório. Porque antes eles achavam que o nutricionista era só aquela pessoa que era pra emagrecer. Era só o profissional que te ajudava a emagrecer. Hoje em dia, imagina só, há 14 anos atrás, quando eu me formei, as mulheres que tinham endometriose ou tinham qualquer doença ginecológica, por exemplo, elas não buscavam nutricionista. Nossa, tipo, eu não tinha era me tocado que tinha 14 anos que eu tinha formado. Linda. Parece que foi ontem que eu falei, nossa, eu tenho 10 anos de formado. Ah, não, agora eu tenho 14. Então, vamos deixar baixo, né? Não. Realmente. Mas nessa época, né, enfim, alguns anos... Mas você tem noção que a gente entrou na faculdade há 18 anos? Meu Deus. Chega, né? Como que é a mensageira do caos hoje. Sério que eu não tinha me tocado que eu tinha 14 anos de formado. Vamos lá. Mas enfim, linda. É uma vida. Mas enfim, a gente, tipo assim, o nosso tempo de estudo da nutrição já pode tirar carta. Já pode dirigir. Realmente. Ai, como acabar com a sua amiga em 3, 2, 1. Eu não ligo dessa trem de idade, mas é curioso isso. Tipo, 14 anos, sei lá. Eu não sinto que tem 14 anos, entendeu? Exato. Mas enfim, então, cara, há 14 anos, né, quando a gente se formou, não tinha esse negócio de, introdução alimentar, até se falava um pouquinho, mas não da forma como é hoje. Nossa, essa parte de saúde mental. Nossa, isso aí era... Olha que, assim, isso foi uma parte que foi bem inovadora quando eu fiz pós e tal, mas só que nem chega aos pés, porque eu tenho minhas apostilas até hoje, né? Tenho um apego emocional com essas apostilas, não consegui fazer nada com elas. E eu lembro da parte de neuro que eu estudei, que eu achava legal e tal. Mas, nossa, é muito pouco comparado ao que tem de conteúdo, de informação hoje em dia. E das associações, dos campos, né? Tipo, 14 anos atrás, quem vai falar de saúde mental e nutrição? Não tinha isso. Não tinha. Saúde da mulher, saúde mental. Cara, todas as áreas, elas evoluíram bastante. Mas, realmente, no passado, era só a nutricionista que passava dieta. Agora, isso no consultório. Só que a nutrição não é feita só de consultório, né? Ela tem a parte das unidades de alimentação, né? Na parte de restaurante. Tem a parte da vigilância sanitária, saúde pública, nutrição hospitalar. Parte também de desenvolvimento de produto. Afinal de contas, os nutricionistas estão na indústria desenvolvendo produtos também, junto com junto com as marcas. A parte de marketing também na nutrição. E sobre marketing da nutrição, não tô falando o que eu e a Marcela fazemos. Eu tô falando sobre assim, o marketing do produto. Os representantes das empresas de suplementos são nutricionistas, né? A parte também de docência. E tanto a docência normal, digamos assim, o tradicional, né? A docência tradicional, que é escola, mestrado, doutorado, né? Faculdade, mestrado, doutorado, quanto a docência que agora tá sendo digital. Somos docentes digitais. Somos docentes, nós somos professoras. Somos professoras, né? Então, são muitas áreas para trabalhar. E como a Cela bem disse, a gente tem basicamente 3 formas de ganhar dinheiro com a nutrição. Então, ou você é funcionário de uma empresa, popularmente é o CLT, né? Então, é sob esse regime que você é funcionário de uma empresa. Então, você tem a sua carteira assinada, você tem as suas férias garantidas, horas extras, uma carga horária determinada por semana, né? Que do nutricionista é 40 horas. Então, existe esse formato de contratação. E existe também o seletivo, né? Que são os concursos públicos. Então, tem muito concurso público, desde prefeitura até os órgãos públicos, tipo Exército, Marinha, as faculdades federais. E os salários mais altos de nutricionistas empregados estão nessas instituições. Então, Marinha, alguma coisa, né? Então, a Unifesp, as federais, enfim, todas. E também das empresas do Sistema S, que é o SESI, SEST, o SENAC... Não, SENAC... todas elas têm. É SENAC, SESC, SENAT...
SEST, A Mariane SESI. é especialista no grupo S. Porque eu fiz estágio 2 anos do Grupo S, junto com também, depois, 4 meses, que eu fiquei cobrindo licença maternidade de uma nutricionista do SESC. Então, tipo, tem toda essa questão. Mas essas empresas, né, esses lugares, são os salários mais altos. Inclusive, a gente vê salários nesses lugares de 7 mil, de 10 mil reais, né? Eles são desses locais especificamente, como a Marcela falou, né? O concurso da Marinha, né? Da Marinha. Tá aberto nesse momento, com salário de 10 mil e poucos reais. Então, sim, quando o nutricionista, ele é funcionário de uma empresa, ele pode partir desde ali dos 2.900 reais, que é o piso para muitos estados, né? Até esses salários maiores. E tem uma coisa importante também, quanto maior a tua graduação acadêmica, maior o teu salário, só que isso no mundo acadêmico. Só no mundo Só acadêmico. no mundo, porque no CLT não vai mudar nada você ter doutorado. Agora, no mundo acadêmico, maior o seu salário. Então, sim, doutores, O plano mestres, de carreira deles é esse, né? o plano de carreira deles é esse. Então, doutores, mestres, enfim, recebem mais por conta disso, né? Bom, então a gente tem o pessoal que trabalha como empregado de uma empresa, sob o regime CLT, por exemplo, o pessoal de concurso público, é isso. Mas a gente tem uma outra categoria de nutricionistas, que esses são os nutricionistas que definem o seu próprio salário, que são os nutricionistas empreendedores. E aí? Aí o céu é o limite, porque não é só consulta também, né? Tem tanta Assim, coisa que dá pra fazer, Nutri. Muitas coisas que dá pra fazer. Tem muitas áreas que você pode seguir sendo empreendedor, né? Então, por exemplo, consultoria de alimentação, consultoria pra restaurante, pra bares, enfim, pra todo o serviço de alimentação, unidade de alimentação, é um tipo de empreendimento. Sim. Né? O consultório é uma forma de empreender. Você criar uma marca de alimentos que resolvem alguma questão alimentar, uma alergia, uma dieta específica, tem tantas, né, marcas. Por exemplo, a gente tem a dona da Flormel, a Alessandra, né? E ela é nutricionista. E, enfim, então assim, você pode criar marcas, você pode criar, ser nutricionista de consultório, você pode ser Pode criar uma escola? Uma escola? Você pode criar uma escola? Você pode criar um software? Você pode criar um software? Você pode criar também curso digital, né? Ser um nutricionista que trabalha mais para essa área. Então, também é uma educação, mas é uma educação do cliente final, né? Não dos seus colegas nutricionistas. Enfim, então tem muitas formas de empreender na nutrição. E aqui, cada uma delas vai depender muito da estrutura, vai depender muito do número de funcionários que você vai ter, do número de vendas que você vai fazer. Isso vai depender muito. Eu acho que assim, tudo depende muito, falando assim de uma forma mais aplicável para o nosso público do podcast, que são nutricionistas de consultório, né? Esse é o público da Mori Nutrir, né? Acho que o mais aplicável é falar mesmo sobre consultório. E uma coisa muito importante é que o nutricionista de consultório, ele não é só um nutricionista. Ele é um nutricionista e empreendedor. Então, ele tem duas profissões. Ele tem que estudar outra profissão. E muitas vezes os nutricionistas, eles não sabem disso, não entenderam isso ainda. Foca muito na parte técnica e deixa o resto. Exato. Foca na parte técnica, não entende todo o restante que tem que fazer sobre a profissão. Sobre o empreendedorismo. E aí fica tipo, eu não consigo, eu não decolo, eu não vou. É porque você não sabe, né? Você não sabe empreender. É porque você não estudou como empreender. Então, é por isso, inclusive, que o Consultório Smart existe. Porque a gente ensina o nutricionista a empreender. Já que você não aprendeu nada disso na faculdade, e nem numa pós, e nem em outro lugar, é ali que você vai aprender a ser um nutricionista e empreendedor. Mas, enfim, então, acho que uma coisa muito válida, né? É a partir dos preços de consulta. Isso é matemática. Sim. Isso é matemática. A gente pode fazer assim, então, se a minha consulta é R$200, que hoje é o que a gente fala, tipo, como um padrão, né? Pelo menos R$200 no preço da consulta. E eu atendo 20 pacientes por mês, eu vou ganhar 4 mil? Isso é bom? Isso é ruim? Você vai faturar. Isso não significa que você vai colocar no seu 4 mil no bolso. Exatamente. Porque que é o que a maioria faz, né? Que é o que a maioria acha faz. Que não paga imposto, só tira ali o valorzinho da folha de sulfite de um aluguel, ou se atende só online, do valor, nem do valor da internet, porque coloca o valor, a internet de casa mesmo. E não, então, eu faturei 4 mil, é 4 mil meu. Isso dificulta o crescimento, né? Porque tem outros investimentos que você tem que fazer para poder crescer isso. Sim.
E aí fica meio que naquela zona de estagnação. E aí, tipo, não vai passar desses 4 mil? Como que vai ser? Exatamente. Mas assim, os preços de consulta, eu acho que eles partem, né? Eu acho que um preço saudável de consulta, atualmente, pelo momento que a gente tá, do Brasil, de economia, de tudo, da profissão em si, eu acho que um preço saudável é de R$200 sem retorno. Acho que esse é um preço saudável. No mínimo, né? Tem pessoas que cobram menos? Muitas. A maioria, principalmente quem não é nosso aluno, cobra. Cobra 120, cobra 120 com retorno, cobra R$80, cobra R$100. Tem muita gente nessa situação. E são exatamente as pessoas que não estão ganhando dinheiro. Elas acham que cobrar baratinho é o que vai trazer mais gente. Mas não é. Não é. Não é. Porque o paciente que quer a consulta particular, ele geralmente não... Ou ele vai no convênio, ou assim, os pacientes ou eles vão no convênio, ou eles vão pagar por uma consulta com um profissional um pouco mais qualificado. E de alguma forma, o preço também é um posicionamento. O preço também fala se você é qualificado ou não. Né? Se você, sei lá, seu filho aconteceu alguma coisa e, sei lá, quebrou a perninha. E aí você chega, e aí no hospital, e aí o médico fala assim: ah, então, eu tenho o Dr. Carlos, que a cirurgia com ele tá 800, e eu tenho a doutora Ana, que a cirurgia com ela tá 2.000. Não tem jeito. Não quero nem saber do Dr. Carlos. Não tem jeito, você vai na doutora Ana. Então, o preço é um posicionamento. Você, de alguma forma, tá falando se você é ou não é qualificada pra fazer aquilo. O preço também fala muito sobre a sua segurança. Eu não tô falando que você, recém-formado, deveria cobrar R$500 na sua consulta. Não deveria. O nutricionista que já atende com mais experiência, o nutricionista melhor colocado no mercado, nossa, super apoio. Vai lá e cobra R$500 na sua consulta. Mas o nutricionista recém-formado não deveria. Agora, você também mostrar que a sua consulta é R$80, por exemplo, isso tá mostrando muito sobre a sua insegurança, sobre o quanto você não tá tão qualificado assim pra atender aquelas pessoas. Enfim, então se você tá com uma consulta baratinha, você vai atrair pessoas que podem pagar baratinho e com muito sacrifício. Você vai ver que, nossa, tipo, você não vai conseguir. Se você tá focando em crescimento de dinheiro, não é a melhor estratégia cobrar baratinho. E hoje? Então, né, linda? E hoje em dia, o que acontece é que a gente tem muitos alunos que são Atenas, né? O que são as nutricionistas Atenas e os nutricionistas Zeus? São aqueles nutricionistas mentorados por nós duas que hoje faturam mais de R$200 mil no ano. Então, se você pegar R$200 mil, vamos lá, ó, R$200 mil dividido por 12 meses, dá 16.666. Essa é a média, né? Você daria um faturamento médio de 16 mil e alguma coisinha, 16 mil e meio, tá? Isso seria no mês. Mas a gente tem nutricionistas que faturam muito mais que isso. Fatura 300, que fatura 350, 400, 500, 800 mil reais. Então, tudo assim... Quanto que você vai ganhar, quanto que o nutricionista ganha, isso depende não somente do tempo de formação. Até porque a gente tem, por exemplo, a Larissa Regina, que participa do Merak, que é uma Atena, inclusive. A Larissa acabou de fazer 3 anos agora, acho que ela tá no 3º ano dela de formada. Então, não necessariamente é em relação ao tempo de formado que você pode ganhar bastante. Mas, principalmente em relação ao seu posicionamento. A Larissa é um ótimo exemplo, porque antes mesmo de formar, ela já acompanhava e ela já entrou fazendo as coisas do jeito certo. Sim. Ela fez o Consultório Smart no último ano da faculdade. Pois é. Então, ela já começou do jeito certo. Ela já deu aquele sprint na profissão do jeito certo. Por isso que o crescimento dela foi tão rápido. Pensa, em 3 anos a menina já faz 200 mil. Sim. Tem gente que tá aí há 10 anos e não faz 200 mil no ano. Exatamente. Então, assim, quanto que o nutricionista pode ganhar? Depende. Depende do modelo de negócio, da sua esteira de produtos, o que você faz, seu posicionamento. Mas, assim, o céu é o limite para quem empreende. Tudo vai depender da sua capacidade também, um pouco, de ter a estratégia certa e sua capacidade de comunicação. Hoje em dia, isso conta bastante também, né? Sua capacidade de comunicação, assim, treinar nisso para você usar o seu tempo de um jeito que esteja mais coerente com a carreira que você quer construir mesmo. Agora, tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Sim. É um universo muito grande de coisas para fazer. Não, a gente tem alunas, por exemplo, a Dani, né? Que ela está construindo uma marca ao redor dela. Então, ela é nutricionista, mas ela também tem uma linha de roupa.
Ela também tem eventos que ela produz. A Evelyn também, né? Produz eventos presenciais. Então, a gente tem uma série de exemplos aqui dentro da Mori Nutrir de alunos que atuam no consultório, mas também tem outras linhas, outras empresas. Tem aluna nossa que tem academia, que tem crossfit, enfim, que tem empresa de marmitas, por exemplo, que vai encontrando oportunidades dentro do mercado que ela tá atuando e vai abrindo outros negócios também. Então, quanto o nutricionista pode ganhar? Depende. Se você é empregado, existe um teto ali que a gente pesquisou e entendeu que é no máximo 15 mil reais. Pelo que a gente viu, é claro que deve ter um ou outro, alguns outros né? que são fora da curva. Bem fora da curva, média dentro de é de indústria. 2 a 7. Exato. São Paulo é o lugar que Não, paga... a média mesmo é 3.700, não é isso? 3.700. A média é 3.700. É. Mas tem, né? A média de São Paulo é mais alta. Isso. E tem uns outliers, né? Aí tem um concurso, tipo esse da Marinha de 10 mil, aí deve ter alguma outra coisa de 15, Sim. mas assim... Deve ter algumas nutricionistas que trabalham dentro de indústrias especificamente também. É bem pontual. Bem pontual. Agora, empreendendo é a única área que você tem mais chances de ganhar mais de 10 mil. É. Sim, mais chances. Com certeza, mais chances. Com certeza, sim. Muita certeza, que aumenta muito a probabilidade. Exatamente. Por exemplo, hoje a gente tá aqui gravando esse episódio dia 11 de abril de 2024. Nesse momento, a gente tem mais de 730 nutricionistas que já fazem 10 mil por mês, né? Então, com certeza, né? A gente tem muito mais probabilidade empreendendo do que sem estar empreendendo. E se você for pensar, tipo assim, é faturamento. Mas ainda assim, pelos custos que ela tem, até fazer 10 mil... vai ser um salário em Prolabore que ela vai tirar que vai ser acima da média. Uhum. Com certeza. Do CLT do Brasil. Sim, com certeza. E agora, falando um pouquinho da minha experiência pessoal com salários, tá? Eu lembro que o meu primeiro salário, assim... Na verdade, não era um salário, era uma bolsa. Foi R$700. Porque eu me formei, aí eu já passei no hospital, né? Pra fazer o programa de aprimoramento profissional, que é tipo uma residência. E aí era R$700, esse era o valor da bolsa. Meu primeiro salário foi 1.500 ou 1.700, mas eu trabalhava só 4 horas. Era incrível o meu salário. Foi como nutricionista de ambulatório. Eu fiquei bastante tempo, inclusive. E eu trabalhava só 4 horas. E aí eu conciliava isso, eu atendendo no ambulatório com o meu consultório. Daí, além do meu salário do consultório, eu ainda tinha esse, e ainda tinha plano de saúde, e ainda tinha todos os benefícios do CLT, só que só 4 horinhas. Nossa, então, porque olha só, só a gente que se formou hoje, na mesma época, né? Hoje em dia, isso seria o quê? Uns 4 mil? Pra trabalhar 4 horas. Porque o que acontece eu também, né? Então, assim, eu tava no hospital. Aí, do hospital, abriu uma vaga pra empresa terceirizada que prestava serviços, né, pro hospital. E aí, a minha chefe falou, Mari, tá com uma vaga lá. Faltava muito pouco pra eu terminar a residência, né? E aí, ela falou assim, você não quer entrar lá na empresa? Se chamava Starbene, né? Você não quer entrar na Starbene e tal? Aí, eu falei, mas o que eu vou fazer? Tipo, não, tá doida? Falta tão pouco tempo pra acabar isso aqui, né? Já acabei meu TCC, já tudo. Tipo, não. Aí ela, vamos fazer o seguinte, vai lá, faz a entrevista e vê se você, né? Vê se você passa. Aí eu fui lá, fiz a entrevista, passei. Aí eu falei, Ana Cláudia, pronto, passei, e agora? Aí ela, tá bom, então a gente pode fazer o seguinte, vou te ajudar nessa. Porque faltava um pouquinho, acho que faltava tipo 3 meses, uma coisa assim. Aí ela assim, vou te ajudar nessa. Você vai trabalhar 12 horas na Starbene, porque lá era plantão 12 por 36. Então, você vai trabalhar 12 horas na Starbene e 12 horas aqui no estado. E eu fiz isso sem folga nenhuma. Maluca. 90 dias malucos. Contando aqui, ó, no calendário. Sem folga nenhuma, trabalhando 12 horas dentro de um hospital, né? Porque não é trabalhar 12 horas no escritório. É trabalhar no hospital. Loucura, né? Lidando com tudo. E aí foi isso. Então, eu fiz dessa forma. E aí, eu me formei bonitinho, teve formatura e tudo mais. Depois, eu só fiquei com os plantões 12 por 36. E aí, eu ganhava R$1.400 já com o salário da insalubridade. Era pouco, muito pouco. Era 1.400, assim, trabalhar plantão de 12 por 36
E já incluído, assim, esse emprego era bom. Aí eu fui e fiz carreira lá. Mas aí eu deixei de ser nutricionista, né? E isso foi uma dificuldade minha pra largar, pra empreender 100%. Porque depois aí eu saí como especialista em promoção à saúde. Mas eu ganhava bem, tipo assim, ganhava muito bem. Aí foi a minha dificuldade de largar esse din-din. Eu não tive dificuldade porque eu ganhava pouco. Agora, esse de 4 horas, se eu tivesse a visão que eu tenho hoje de empreendedorismo, focar só 4 horinhas ali, que é atendimento. Então, eu tô, tipo, fazendo a minha arte, né? E o consultório, se a Morina Trilha existisse, por que você não é mais velha que eu? Se a Morina Trilha existisse antes, eu tivesse feito Smart? Aí eu ia nadar ali, ó. No din-din. Não, e sabe uma coisa? Depois eu fui arrumando, né? Igual eu falei, quando eu saí do hospital, veio o arrependimento. Quem já é ouvinte mais antigo sabe disso. E veio o arrependimento. Tipo assim, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Tô louca, e agora? E eu arrumei emprego em vários lugarzinhos, empreguinhos assim, tipo, 10 horas por semana. 5 horas por semana. Porque, tipo, tem essas cargas horárias no CRN, né? E aí, tipo, eu tinha um hortifruti que era 4 horas por semana. Por exemplo, do hortifruti, eu era responsável técnica por R$700. Aí, nas escolas, cada escola me pagava R$500. Tipo assim, sabe? Eu tinha um monte de empreguinhos, assim... Que eram poucas horas. Que eram pouquinhas horas e tal. No final do mês dava ali uns 2.000 e alguma coisa, 2.700, porque eram 4 escolas mais o hortifruti. Mas que no final das contas me ocupava muito tempo, né? Porque era 4 dias, das 7 às 17 dentro de uma escola. E eu atendia à noite. E o hortifruti era só de manhã na sexta, e eu atendia à tarde e de noite. De noite não, mentira, não atendia de sexta de noite não. De noite era pro Leandro. E sábado eu atendia o dia inteiro. Então, tipo, era muito isso, era muito pouquinho, né, assim, o que eu recebia. Mas isso a gente tá falando de 2000 eu tô falando de 2011, foi quando eu entrei. Tipo, esse meu salário é de 2011. Não, esse salário como nutricionista, de 4 horas. Aí depois eu saí em 2016, só que aí eu já não tava como nutricionista. Aí eu ganhava bem mais, mas só que era como especialista em promoção à saúde. Que aí era para meio que a parte gerencial daquela rede de serviços que eu entrei como atendendo, né? Sim. Foi uma loucura, mas eu aprendi muito ali. Muito, muito, muito. Inclusive em relação ao atendimento, porque eu tinha que me virar no tempo e eu atendia 12 pacientes em 4 horas. Era uma loucura. Também esse foi um dos motivos de eu não querer, porque era incompatível com o que eu acreditava. Eu tinha que ficar dividindo a minha conduta em 550 partes. Tipo assim, aí você vinha, daí eu fazia alguma coisa ali com você, aí eu falava, já marca a sua próxima, sabe? Pra eu conseguir. Agora, falando sobre preço de consulta, né? Voltando para esse assunto, eu acho que tem muitos nutricionistas que são fora da curva, né? Como a gente estava falando em relação a preço de consulta. Eu acho que o normal é um preço de consulta de 200 a 300. É o que a gente mais observa, né? Porque assim, eu acho que esse episódio, ele não é para os nossos alunos, né? Ele é mais para o pessoal que tá tentando conhecer a carreira. Inclusive, esse tema, né? Foi um vídeo que eu gravei, acho que faz uns 4 anos, né, Aline? No YouTube. E ele é o nosso vídeo mais visto até hoje. E eu percebo que quem mais assiste esse vídeo é estudante ou quem tá pensando em fazer a faculdade de nutrição. Então, assim, hoje, em 2024, eu acredito muito que a média, né, o valor ali de consulta entre os nossos alunos esteja entre 200 e 300 para a grande maioria. A gente tem pessoas muito fora da curva, por exemplo, as meninas do Merak, elas já estão num preço de consulta de 400 a 700 reais, né? Mas existem nutricionistas que, tipo, tem um preço de consulta surreal, assim, tipo, muito mais alto, de 3 mil reais, por exemplo, né? Colocando a minha consulta mesmo, a minha consulta é 1.800. E o meu programa de acompanhamento de 3 meses é 10 mil reais. Então, são consultas a cada 15 dias e tal, por 10 mil reais. Então, tipo, o céu é o limite pra você. Tem muita coisa que você pode fazer, né? Só que, claro, ao mesmo tempo, não é só chegar, cheguei... vou chegar aqui cobrando 1.800. Não é assim. Não é assim. É toda uma construção de autoridade. É toda uma questão... Que é o que a gente ensina no Consultório Smart.
Muito bem. Então, você já entendeu, né? Se você escolheu ser nutricionista empreendedora, o primeiro passo é o quê? Consultório Smart, minha Consultório filha. Smart. Só vem. Vai Se você ainda é estudante... acelerar bastante essa curva de crescimento. Inclusive a Larissa, né, que a gente citou aqui, ela falou que ela era professora de dança enquanto ela fazia faculdade. Então, ela pagava a faculdade e guardava o dinheirinho pra entrar no Consultório Smart no último ano. Porque é o que a gente recomenda mesmo. Não faz sentido entrar no Consultório Smart antes do último ano. O melhor momento é no último ano da faculdade. E o segundo melhor momento é depois de formado, né? E o terceiro melhor momento é agora, independente de qual seja o seu contexto. Então, se você é estudante, meu amor, junte o seu dinheiro, venha para o Consultório Smart no último ano, que você vai ser muito bem-vindo para você começar do jeito certo. Muito bem, temos um super episódio. Super episódio! Espero que tenha colaborado, né? Ajudado vocês nessa decisão aí. Quem quer ser nutricionista, inclusive, está assistindo esse episódio... A gente é suspeita pra falar, tá? Porque a gente ama muito a nutrição. Então, a gente é suspeita pra falar. Mas vem que tá bom. Vem que o mercado tá bastante promissor. Nutri, então se você estiver assistindo a gente no YouTube, deixa o seu like. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça as honras agora, se inscreva aqui no nosso canal, porque toda semana tem episódios novos do Sai do Pudim e também tem episódios, tem vídeos, dicas, tutoriais, muita coisa que a gente posta aqui semanalmente pra vocês, tá? Então deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e se você estiver ouvindo a gente no Spotify, Deezer, enfim, outra plataforma, também deixa aí o seu like para nós. Muito bem, Nutri, um beijo. E sai do pudim. Sai do pudim. Tchau, tchau.